A água das chuvas que caem nos continentes, nas áreas emersas, são os oceanos e os mares. Lá nos oceanos e os mares, a energia solar aquece a água. O vapor sopra as camadas mais altas da atmosfera e as correntes aéreas empurram esta umidade para os continentes. Nos continentes, mesmo nas regiões mais distantes, em função das condições do clima, a umidade condensa e precipita na forma de chuva. E aí a chuva que cai, a água da chuva que cai pode escorrer rapidamente para os rios devido à força da gravidade e outra parte penetra o solo, indo abastecer os lençóis freáticos. A quantidade de água nos lençóis freáticos depende das condições da vegetação da região onde a chuva caiu. Vamos ver neste momento as condições ambientes de uma região, de uma área onde não tem árvores e de uma onde tem mata, numa época seca, em que a vegetação está totalmente seca. Então, nós temos aqui uma pastagem braquiária bastante seca, choveu pouco neste mês de setembro, estamos no início do mês de outubro. Vamos ver quanto está a temperatura dessa superfície, desta pastagem. Choveu um pouco, deve ter diminuído um pouco a temperatura aqui da superfície. Eu tenho aqui um termômetro de infravermelho. Os raios de infravermelho entram por este orifício e apertando aqui eu tenho a temperatura. Então vamos ver aqui. Eu 58 graus. Vamos ver agora se eu limpo e a temperatura da superfície limpa, fora o capim. Deu 50 graus. É quase 11h30. Vamos ver a temperatura do céu. 5 graus. O sol ele não emite calor. O sol ele emite fótons de luz, que são pacotinhos de energia, que ao incidir sobre uma superfície material qualquer, transfere a sua energia para esse material e com isso esse material aumenta a sua temperatura. Então é o que acontece aqui na pastagem. A radiação solar, os fótons de luz atingem essa pastagem, ela absorve os fótons ou quantum de luz e transforma a energia desses quantum de luz em temperatura, em calor. Agora vamos ali dentro de uma mata para ver a temperatura no interior da mata. Agora eu estou aqui no interior da mata, bem fechado. Tem um pouco de radiação, porque está em torno de meio-dia. A temperatura, vamos ver aqui a temperatura do ambiente. Deu 34 graus, está quente. Vamos ver agora a temperatura do solo, das folhas. Então, eu tenho aqui as folhas. Vamos ver. 33,8 graus. Agora nós vamos limpar aqui. Vamos ver agora o solo, a temperatura do solo aqui no interior da mata. Em 23 graus. Em qualquer lugar que nós medirmos aqui, tirar essa cobertura de folha, a temperatura está baixa. Nós vimos que lá no exterior, lá onde o capim está seco, a temperatura chega a 50 até 60 graus, mesmo tirando a cobertura foliar. E aqui está bastante mais
temperatura bastante mais amena. Vamos no outro local aqui. graus, um pouquinho mais quente. Mas normalmente a temperatura no interior da mata, quando nós retiramos essa cobertura de folha, a temperatura é muito baixa. Isso porque as matas, elas interceptam boa parte da radiação solar. Chega aqui embaixo talvez 10, 15%, às vezes menos, da radiação solar. Com isto, menos luz atinge o solo e o solo vai ficar mais frio. Qual a implicação disso para a água no solo? É que a temperatura é menor a evaporação e preserva mais a umidade no solo. Então as matas têm uma grande importância na preservação da água no solo por esta razão. A água que sai aqui do solo na forma de vapor, ela é evaporada. Então é uma água que sai diretamente do solo, transforma em vapor e vai para a atmosfera. As plantas também têm um mecanismo interessante, né? A água penetra pelo caule, pelas raízes, percorre o caule e atinge as folhas, onde ela é transpirada. As folhas, elas possuem orifícios, pequenos buraquinhos, em torno aí de 100, 200 até 300 por milímetro quadrado, tanto na parte superior como na parte inferior. Algumas tem só na parte inferior, por esses buraquinhos é que a água é liberada na forma de vapor para a atmosfera. Acontece que esses estômatos, eles têm uma sensibilidade. Quando há pouca água no solo, eles fecham e evita a perda de água pelas plantas. Então, as plantas são inteligentes, elas não perdem água sem critério. Quando tem pouca água, elas param de perder água e retêm a água tanto nelas próprias como lá no solo. E este mecanismo é muito importante, né? Porque se elas não tivessem esse mecanismo de reter a água, de bloquear a perda da água pelas suas folhas, o solo ia secar. Mas não seca devido a este mecanismo dos estômatos de fechar quando tem pouca água no solo. A água transpirada mais a água evaporada chama evapotranspiração. Os processos de evaporação direto do solo, mais transpiração pelas folhas, é conhecido como evapotranspiração. Agora nós vamos num campo onde não tem pastagem, não tem mata, para ver a temperatura. Aqui nós temos um solo nu. Vamos ver então a temperatura. Vamos ver aqui a temperatura ambiente. – 37 graus, 36, 37 graus. Vamos ver agora a temperatura de um solo nu. É 62,7 graus. – 62,7 graus. E a temperatura do céu, 2,9 graus, como nós já explicamos. Às vezes é menos 4, menos 5 graus, 4, 5 graus negativos. Agora já passaram 15 para meio-dia. Vamos ver se aumentou mais a temperatura aqui do capim seco.
a 54 graus. Vamos descobrir aqui. Aqui a radiação está chegando direto, como nós fizemos lá na mata. Aqui a planta não está transpirando, a planta está morta. Deu 50 graus, 50,2 graus. Então é isso. As matas, né, as árvores têm uma grande importância na preservação da água no ambiente. Devido à temperatura lá debaixo da copa é praticamente a mesma daqui. Veja a temperatura ambiente, ó, 34 graus nesse momento. Lá no interior estava mais ou menos a mesma temperatura. Mas a temperatura do solo, retirada das folhas, estava a 22, 25 graus. Nessa temperatura, a água preserva muito mais, por muito mais tempo, porque ela evapora mais lentamente. E tem as árvores ainda que controlam a perda d'água. Nesta situação aqui, a pastagem é seca, temperatura de mais de 50 graus, a água só evapora, porque não transpira via planta, porque elas estão mortas. Então a água evapora muito mais intensamente, a 50 graus ou mais. Nessa situação nós temos medido a temperatura até de 60 a 65 graus, em alguns momentos do dia. De nada vale possuir milhares de hectares de terra e muita tecnologia, se esta propriedade não possuir água. Preserve as matas, preserve a água, e a sua propriedade valerá muito mais. Professor Tomás, aqui no Portes, da Universidade Federal de Goiás. Obrigado.